Marcos capítulo 8, verso... Pode diminuir um pouquinho, por favor. Estava bom antes. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus bendito, concede-nos a tua graça nesta hora. Abençoa ricamente a exposição da tua palavra. Dispensa sobre nós o teu cuidado. E, ó Deus, que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela está sendo enviada nesta hora. Que ela faça aquilo que é necessário. Que haja quebrantamento neste lugar pela instrumentalidade da tua palavra, usada pelo Espírito Santo. Que ela quebre a penha, que ela despedace os corações. É a oração que eu faço humildemente, no precioso e doce nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Você é um discípulo de Jesus Cristo? Você está comprometido com os valores do reino de Jesus? Você pode ser identificado claramente como um discípulo? Você tem as marcas do discipulado? Observe que esse texto é um texto solene, grave, pouco palatável. Jesus está dirigindo a sua palavra, Jesus está convocando pessoas para o discipulado e manifestando para nós quais são as marcas de um verdadeiro discípulo. Aliás, discipulado hoje é um termo esmaecido no nosso meio. Nós ouvimos falar muito sobre membresia, sobre adesão, mas pouco sobre discipulado. Mas é sobre discipulado que eu vim falar aqui hoje cedo. Observe que hoje nós temos muita adesão, nós temos muita gente na igreja, mas nós temos poucos discípulos. O IBGE declara que 25% da população brasileira, ou seja, 1/4 dela, está nas igrejas evangélicas. Imagine uma proporção como essa, em uma nação como a nossa. Essa nação já deveria ter se rendido aos pés de Jesus Cristo. Já deveria ser uma nação evangélica, crente, salva, redimida. Mas nós temos 1/4 da população dentro das igrejas e aparentemente não há impacto nenhum na nação. Não existe transformação da nação. Os valores morais continuam caindo. A família continua sendo destruída. Os valores morais estão sendo corrompidos. Pessoas celebram a injustiça em lugar da justiça. Pessoas celebram o mal, inclusive pessoas de igreja. Isso significa que esse evangelho que está sendo vivido no Brasil é um evangelho que já foi há muito tempo diluído.
Nós temos muita gente vindo para a igreja, mas pouca gente realmente conformada ao Evangelho da cruz de Jesus Cristo. E notem vocês que Jesus não se impressiona com multidões. Jesus não se impressiona com os números, nós é que somos dados à numerolatria. Certa vez Jesus estava pregando, e ele pregou um sermão denso, pesado. A multidão disse que as palavras dele eram duras demais, porque Jesus começou a falar para a multidão sobre compromisso. E diz a Bíblia que a multidão começou a abandonar a Jesus e já não andava mais com ele. Aquela multidão caminhava com Cristo por causa dos milagres que ele fazia, por causa dos benefícios que ele promovia, porque ele multiplicava os pães, porque ele curava os enfermos, porque ele fazia coisas maravilhosas, mas não seguia Jesus por causa de um compromisso com ele. E então Jesus se voltou para essa multidão, pregou sobre compromisso, e bastou ele falar em compromisso e a multidão foi embora. Como Jesus não se impressiona com número, Jesus se voltou para os discípulos e perguntou: e vocês também não querem ir embora? Graças a Deus, Pedro foi capaz de dar a resposta magnífica àquela pergunta de Jesus. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Por que que nós seguimos a Cristo? Por que que nós estamos aqui hoje cedo? Por que que nós nos declaramos crentes em Jesus Cristo? Por causa de quem Ele é ou pelas coisas que Ele faz. Somos nós, pessoas que seguimos a Cristo na expectativa de só receber dEle, sem manifestar compromisso com Ele. Esse texto é preciosíssimo, porque ele vai tratar desta coisa chamada compromisso, que muitos de nós não estamos afeitos. Há 3 coisas importantes nesta passagem, que você deveria considerar comigo à guisa de introdução. Primeiro, a repreensão de Jesus. Verso 31. Jesus anuncia a sua morte, a sua ressurreição. Diz lá o verso 31, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário. Observe que a morte de Jesus não foi um acidente. Não foi um problema que surgiu, um percalço do caminho. Sua morte era necessária. Que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Verso 32. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Que ousadia, não? Que ousadia querer repreender a Jesus Cristo. Querer interferir na agenda da redenção. Querer dizer que aquilo que era necessário podia ser dispensável. Mas você sabe que quando Pedro disse essas palavras, e Pedro está cheio de cuidados com Jesus, e veja como que o nosso coração ele é profundamente enganoso. Ele pensava estar cuidando de Jesus, como quem diz: Senhor, para que sofrer? Senhor, tire esses pensamentos de morte da sua cabeça. Mas ele fala como quem pensa nas coisas dos homens. Jesus disse para ele: você está cuidando das coisas dos homens e não pensa nas coisas de Deus. Esse é o grande problema da igreja hoje. A mente dos crentes ainda não é uma mente voltada para as coisas de Deus, só para as coisas daqui, só para os interesses daqui. Lutamos, oramos, buscamos, pensando nas coisas daqui. Qual é o seu maior sonho?
Qual é o seu maior anseio? O que você tem pedido ultimamente? Verifique, são coisas daqui. Mas Jesus disse que você precisa pensar nas coisas de Deus, nos interesses do alto. Mas como Pedro só pensa nas coisas daqui, diz a palavra que Jesus se voltou para Pedro, verso 33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro publicamente. Foi escondido, não. Não chamou no cantinho, não. Não esperou as penumbras do dia para repreendê-lo. Fez isso publicamente, olhou para todos e repreendeu a Pedro. E o que ele disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Arreda, Satanás. E aqui uma boa palavra. Jesus mandou Satanás embora, mas ficou com Pedro. Porque às vezes a gente manda o Pedro embora e fica com Satanás. Vai embora, Satanás. Pedro fica. E aí um detalhe. Pedro não era Satanás. Pedro não estava possesso por Satanás. Mas Pedro estava sendo usado por Satanás. Alguém que nos versos anteriores, nos versos que precedem a esse texto, verso 27 em diante, Pedro vai dar aquela resposta magnífica pela revelação de Deus. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Dizem isso, isso. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, Jesus olhou para ele, ó Pedro, você foi capaz de dar essa resposta porque meu Pai revelou isso para você, Pedro. Você acabou de ter uma revelação divina nesta hora, no instante seguinte, talvez separado por segundos, minutos. Pedro se deixa usar por Satanás. A mesma boca, a mesma pessoa. Significa que você e eu precisamos colocar nossa barba de molho, para que a gente não empreste a boca para Satanás. Para que Satanás não use a nossa boca como um instrumento de iniquidade. Porque a mesma boca que foi usada para trazer uma revelação divina, no momento seguinte é a boca que está sendo instrumentalizada por Satanás. Por isso que é melhor a gente fechar a boca. Por isso que tem horas que é melhor você ficar calado. Porque muitas vezes você imagina que tudo que vai sair da sua boca tem a aprovação de Deus e não tinha aquelas palavras na boca de Pedro. Jesus vai repreendê-lo. Não significa que Jesus não o amasse. Muito pelo contrário, é porque o amava que ele o repreendeu. E ele amava os demais discípulos e ele repreende Pedro publicamente para que eles aprendam alguns princípios do reino. Jesus foi um mestre que trabalhou a vida humana. Segunda coisa importante é a honestidade de Jesus. Isso me impressiona no Evangelho. Hoje, a maior parte das igrejas que crescem de forma exponencial, multiplicam seus números de adeptos, são as igrejas que oferecem as benesses do reino de Deus. Você passa na porta, tem aquelas placas, aqueles cartazes, aquelas faixas, anunciando as coisas que você pode obter naquele lugar. As pessoas acorrem a esses lugares na expectativa de receberem aquelas coisas e ficarem livres daquelas que lhes fazem mal. Mas Jesus não é assim. Jesus não faz marketing. Aliás, o reino de Deus não precisa de marketing. Essa é uma das coisas que o Espírito Santo tem colocado na minha mente nas últimas semanas. Não precisa de marketing. Onde o Espírito de Deus trabalha, Deus vai fazer a obra. Deus vai trazer as pessoas. Deus vai transformar os corações. Evangelho não precisa de muleta. Nós precisamos depender mais de Deus. Mas as igrejas fazem marketing. Jesus não fazia. Muito pelo contrário. Jesus fazia uma propaganda contrária. Depois de repreender a Pedro, diz a Bíblia que Jesus se voltou para os discípulos, olhou para a multidão
e disse as palavras que estão lá no verso 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Observe que suas palavras eram duras, incisivas, densas, pesadas. Ele está dizendo que para segui-lo você precisa de um nível exponencial de compromisso, que você precisa estar disposto a dar a ele a sua vida. E aqui está o princípio lógico do reino de Deus. Jesus deu a vida dele por nós, e nós devemos dar a nossa vida por ele. Essa propaganda que se faz de que Cristo carrega todos os seus problemas, deixa você livre para você não sofrer, essa propaganda é falsa, é diabólica. Se Cristo carregou a cruz, se Ele padeceu, se era necessário que Ele padecesse, por que você que é discípulo dele vai ficar livre das vicissitudes desta vida? Há um caminho de sofrimento. O apóstolo Paulo disse que importa que por meio de muito sofrimento nós entremos na glória. Você sabia disso? Paulo escreveu para Timóteo para ele lutar o bom combate da fé. Sofre comigo, Timóteo. Este é o evangelho autêntico. É o evangelho da luta. Aliás, quando diz lá Atos 1:8, e ser-me-eis as minhas testemunhas. Testemunha é mártir. Testemunha significa aquele que está pronto para morrer. A gente gosta de falar que eu sou uma testemunha de Jesus, porque eu conheci o evangelho, então eu posso transmitir o evangelho. Testemunha é muito mais do que isso. Testemunha é estar pronto a entregar sua vida, se necessário for, por amor de Jesus Cristo, e o Espírito Santo capacita para isso, saibam disso. Porque algumas vezes as pessoas me perguntam assim: pastor, e se vier perseguição no Brasil? E ela já existe, veladamente, mas já existe. E eu for colocado numa situação, ou nego a Cristo, ou morro, pastor, eu tenho medo de naquela hora negar a Jesus Cristo. Se você é de fato um salvo, e aí eu não estou trabalhando com membresia de igreja, estou trabalhando com salvos. Se você realmente é um salvo, se você tem o Espírito Santo, naquela hora o Espírito Santo vai capacitar você a dar a sua vida por Jesus Cristo. Eu não tenho uma absoluta dúvida a respeito disso. Mas Jesus está dizendo que para segui-lo você tem que estar pronto. Pronto a sofrer por Ele, a dar a vida por Ele. E a terceira coisa importante aqui é o chamado de Jesus. Diz o verso 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos. Lucas 9:23, que é a mesma passagem com uma outra linguagem. Lucas começa o verso 23 dizendo assim: e dizia a todos sem exceção, a todos indistintamente, mostrando para nós que no reino de Deus não existe uma elite, não existe grupo seleto. A convocação que ele faz para o discipulado é para todos, embora nem todos vão abraçar o discipulado. Isso significa que você está recebendo esse chamado, que você precisa de fato ser um discípulo de Jesus Cristo e não apenas um membro de igreja. Porque tem muita gente enganada na igreja. Tem muita gente que acha que é discípulo simplesmente porque um dia parou de beber, parou de fumar, agora é membro da igreja, foi batizado, mas não tem as marcas de um discípulo. E Jesus está chamando você para ser discípulo dele. Quais são as lições que a gente precisa olhar nesta passagem? E eu vou prospectar algumas com vocês a partir do texto bíblico. Primeiro, o discípulo. E aqui eu estou falando discípulo verdadeiro. É aquele que calcula o preço do discipulado. Jesus não quer ninguém seguindo a ele inconsequentemente.
Vocês devem lembrar tantas vezes que pessoas chegaram para ele dizendo: bom mestre, estou pronto para segui-lo. O que você faria no lugar de Jesus? Sobe na boleia, vamos juntos. Opa, você está querendo me seguir mesmo? Que ele disse para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Chega um jovem mancebo, disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: vai, vende tudo o que tens, depois vem e me segue. Vem um e diz: Senhor, eu estou pronto a seguir-te por onde quer que fores. Jesus disse: você sabia que as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? Você está pronto para isso? Reino de Deus é lugar para gente corajosa. Diga isso para a pessoa do seu lado. Aí fica meia dúzia por causa de qualquer coisinha. Aí eu acho que eu vou embora da igreja. Em vez de mudar de vida, que é mudar de igreja. Você tem que mudar é de vida. Você tem que mudar é de caráter. Seu problema é caráter. Falta morte para o velho homem. E eu tenho autoridade para falar isso para vocês. Você precisa mudar de vida e não de igreja. Porque se você sai dessa igreja e vai para outra, você vai levar o seu caráter defeituoso. Vai estragar a outra igreja. É para gente corajosa. É para gente que tem as marcas de um discípulo verdadeiro. Por isso Jesus disse: você tem que calcular. Olha comigo o verso 34. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Está pronto? Está disposto? Essas são as exigências. Nada além disso. Nada aquém disso. Ou você atende isso, ou pode pegar seu boné e ir embora. É isso que Jesus está falando. Não me siga pensando que evangelho é uma aventura inconsequente. Não me siga apenas para receber milagres. Me siga se você estiver pronto para isso. E aqui há 4 princípios importantes. O primeiro é que o discipulado é um convite, e é convite condicional. Jesus diz assim: se alguém quiser, ou se alguém quer. Embora eu creia no chamado eficaz de Deus, eu creio que quando Deus chama o pecador, Deus o traz, porque Ele trabalha nas disposições da alma. Mas eu também sei que Deus não violenta a vontade de ninguém. O Senhor não arromba a porta do coração de ninguém. O Senhor trabalha para que esse coração se abra, para que essa pessoa atenda ao seu chamado, receba a convocação e diga: eis-me aqui. Deus quer que você queira, e por isso que Jesus faz um convite. Ele não vai fazer aqui uma forçação de barra. Ele não vai manipular sua mente, fazer lavagem cerebral em você. Ele vai chamar você. Ei, se você quer, Ele trabalha a sua vontade. Mas esteja consciente, você tem que querer, mas tem que querer de forma clara e consciente do que isso implica. Veja mais, discipulado é um convite para você renunciar a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E o que é negar-se a si mesmo? Negar a si mesmo não é ser um zero à esquerda. Não é ser uma pessoa alienada, não é ser uma pessoa destituída de inteligência.
Negar a si mesmo não é enterrar a cabeça num buraco e ignorar tudo que está à sua volta. Negar a si mesmo não é entrar em um mosteiro e ficar trancado lá dentro, ignorando os prazeres que estão do lado de fora. Isso não é negar-se a si mesmo. Isso é uma alienação que foi pregada na Idade Média. Negar a si mesmo é renunciar ao seu próprio eu. E sabe qual é o nosso problema? O nosso problema se chama eu. Todas as brigas que a gente encontra, inclusive dentro de igreja, tem a ver com esse negócio chamado eu. A gente briga com as pessoas, a gente interfere em algumas coisas, porque é o meu eu. Eu não admito. É o meu direito. Eu. Mas o eu tem que morrer. Evangelho proclama a morte do eu. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e agora vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Morreu o eu. Agora é Cristo, é Cristo, é Cristo. Isso é negar-se. Agora o que importa não é mais o que eu quero. O que importa não é o que eu penso. O que importa é o que o meu Senhor quer. O que é que o meu Senhor quer? Dobra o joelho, pergunta para ele: Senhor, o que o Senhor quer? A minha vontade é essa, mas a minha vontade não é nada. Eu quero a tua vontade. O eu deixou de existir. Submisso à tua vontade, ao teu querer. Você quer seguir a Jesus? Esse é o preço. Para de dizer eu. Para de lutar por direitos pessoais. Vou embora da igreja porque o meu eu foi ferido. O pastor pregou uma coisa que eu não gostei. Eu vou embora. Para com essa bobagem. Seja crente, seja maduro. Acabe com as coisas de menino. O apóstolo Paulo disse: eu quando era menino eu me comportava como menino. Mas agora que eu cheguei a ser grande, eu acabei com essas coisas de menino. Tem tanta gente velha, agindo como se fosse menininhos na fé, com um brinquedinho na mão. Seja crente, seja homem, seja varão. Terceira coisa importante: negue a si mesmo e tome cada dia sua cruz. Quantos aqui tem uma cruz para carregar? Tem alguém aqui sem cruz? Se você não tem cruz, você não é discípulo. Porque todo discípulo tem uma cruz para carregar. Pergunta é: o que significa essa cruz? Ah, pastor, tem um reumatismo. Sabe? Bico de papagaio. Isso é minha cruz. Pastor, você não conhece a minha mulher. Aquela mulher ranzinza, é minha cruz. Aquele marido intratável, aquele homem é minha cruz. A minha sogra que espizinha a minha vida é minha cruz. Essas doenças que não me largam. Cruz não é nada disso. Você está muito enganado com cruz. Cruz tem a ver com as implicações do reino de Deus. Tem a ver com as implicações de ser um crente em Jesus Cristo. Eu tinha 17 anos de idade. Eu não gosto de falar de minha experiência pessoal, mas eventualmente eu vou precisar fazer isso. E eu fui matriculado em uma classe que meu professor era espírita. E aqui, nenhum problema em relação aos espíritas. Mas eu tinha por hábito, em todas as minhas provas, escrever lá no finalzinho: só Jesus Cristo salva. Todas as minhas provas. E aquele professor, na primeira vez que pegou a minha prova, estava escrito: só Jesus Cristo salva. Escreveu assim embaixo: mas se não estudar, eu te reprovo. Durante todo aquele ano, aquele homem me perseguiu. Sabe por quê? Porque eu sou crente em Jesus Cristo.
E tudo que ele podia fazer para ridicularizar o Evangelho e para me envergonhar diante da turma, ele fazia com extrema maldade, com requintes de crueldade. Eu senti o peso da cruz naquele ano. Mas eu sabia que eu não podia recuar da minha fé. Eu precisava me manter firme diante da perseguição implacável que aquele homem fazia em relação à minha vida. Isso é cruz. É quando você está trabalhando lá no banco e alguém diz assim, assina aqui, está errado, mas assina, senão você perde o emprego. Você diz, eu não vou, sou crente. Mas você vai ser mandado embora. Mas esse é o preço, é a cruz. É o seu pai mandando você fazer coisa errada, e diz, olha, eu preciso obedecer o Senhor, mas primeiro eu preciso obedecer o meu Deus, e eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou contrariar a Deus, e aí você sente o peso da cruz. É o marido que exige alguma coisa da esposa, ela diz, isso aqui está fora dos padrões de Deus, e eu não vou fazer, e ele diz, se você não fizer, eu vou divorciar de você. É o peso da cruz. E Jesus disse, se você quiser, você não é obrigado não, querido. Você não é obrigada não, querida. Se você quiser me acompanhar, tome sua cruz. E sabe quantos dias da semana você toma a cruz? Todos os dias. Não tem feriado, tem dia santo, tem final de semana, não tem férias. A cada dia. Hoje você tem uma cruz para carregar e amanhã novamente. Você precisa sentir o peso dela. Enquanto você não sente, a vida cristã está indo numa boa. Eu não sinto nada, gente. Não tem perseguição nenhuma, não tem repreensão nenhuma. Eu vivo numa boa. Então não tem cruz, não tem evangelho na sua vida. Porque no dia que tiver evangelho na sua vida, a cruz vai começar a pesar, porque alguém vai começar a perseguir você. Quarta exigência de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Parece simples, não parece? De todas as cláusulas de Jesus, essa parece ser a mais simples de ser obedecida. Só seguir a Jesus. Mas só seguir a Jesus? Então quer dizer que eu não vou na frente, Ele é que vai na frente, eu vou atrás dele? Significa que o que Ele fizer eu tenho que imitar? Que onde Ele colocar o pé dele eu tenho que colocar o meu? É isso aí. Vai tomar uma decisão, como é que você toma a decisão? Eu fico abismado com isso. Como que as pessoas na igreja tomam decisões? Como que elas decidem as coisas? Nem falam com Jesus. Aliás, só fala com Ele depois que as coisas dão errado, né? Aí vem correndo para o pastor, por favor, ora por minha vida. Deu tudo errado, mas você perguntou para Jesus antes. Você seguiu nas pegadas dele. Discípulo é assim. O que Jesus faria no meu lugar? Pintou aí uma oportunidade de fazer isso. O que Jesus faria se ele estivesse nessa situação? Estou precisando tomar uma decisão. Como que Jesus tomaria essa decisão? É fazer o que ele faria. É reagir da maneira como ele reagiria. Se Jesus estivesse diante de uma pessoa como a que eu estou, que está me importunando, como é que ele reagiria a essa pessoa? Bateria nela? Tiraria o assunto assim, às claras, vamos resolver aqui, no braço? Ou diria assim, eu acho que Jesus perdoaria. Eu acho que Jesus reagiria assim. Então faça como ele faria. Ou você não é discípulo dele. Que história é essa de você é discípulo só aos domingos? Quando você veste a roupa de crente, coloca a máscara de crente, aí você é discípulo. Sai daqui segunda-feira, volta o homem velho com as coisas velhas. Você é discípulo coisa nenhuma. Você só é membro de igreja.
Mas Jesus não está chamando você para ser membro da igreja, Ele está chamando você para o discipulado, para andar como Ele andou, para agir como Ele agiu, para perdoar como Ele perdoou. E vou dizer uma coisa para vocês: perdoar não é nenhum favor que você está fazendo, porque quando você perdoa, o maior beneficiado é você. Construímos esse templo, reformamos agora esse templo. Quantas coisas eu sofri com pessoas que vieram trabalhar aqui. Algumas vezes eu falei assim: eu tenho direito de entrar na justiça e requerer tudo que eu acho que é direito. Mas todas as vezes que eu pensava assim, vinha à minha mente as palavras do apóstolo Paulo: sofre a injustiça, sofre a injustiça. E aí eu disse para o Senhor: eu vou sofrer a injustiça, porque nenhum desses um dia vai dizer: eu não fui, eu não vou em igreja nenhuma, não vou ser crente. E alguns deles não eram crentes. Porque uma igreja me processou, porque um pastor me processou. Não, eu vou sofrer a injustiça. Vamos pagar tudo que eles estão cobrando, mas deixa esse assunto nas mãos do meu Senhor, porque era assim, e é assim que Jesus agiria no meu lugar. É assim que você age? Esse é o seu temperamento? Aliás, até temperamento a gente precisa considerar aqui, porque tem gente aqui que vive dizendo assim: eu nasci assim e vou morrer assim. Eu tenho uma síndrome da Gabriela. Lembra da Gabriela? Cravo e canela. Você não é Gabriela, você é crente. Quem me conhece aqui, eu cheguei aqui há mais de 20 anos atrás, e sabem que eu já fui muito mais duro do que sou hoje. E eu tenho pedido a Deus para Ele me dar graça para não ser quem eu já fui. Até um membro da igreja esses dias falou assim para mim: pastor, acho que o senhor está ficando um pouco mole. Falei: você não sabe de nada. Você não sabe quanto eu tenho dobrado esses joelhos e pedindo ao Senhor para mudar o meu coração, porque eu não quero ser uma pessoa reativa, porque eu sei que é assim que o Senhor faz. Eu sou discípulo e eu preciso ser mudado e transformado pelo meu Senhor. Segunda coisa importante para a gente olhar aqui é que um verdadeiro discípulo é aquele que perde para ganhar. Vamos juntos? O verdadeiro discípulo é aquele que perde para ganhar. De novo. Está tão fraco. Vamos de novo. Veja só o verso 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. E aí, verso 36. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Perder para ganhar. Quando é que um crente ele perde para ganhar? É quando ele abre mão de coisas por aquilo que é mais precioso. Um exemplo, o atleta chamado Carlos Studd, um medalhista olímpico da Inglaterra, que na sua juventude, no auge da sua carreira, ganhando medalhas e fama e dinheiro, ao ouvir o chamado de Deus para ser missionário na África, deixou tudo.
Os repórteres perguntaram para ele, mas como pode, na sua juventude, no auge, dinheiro, fama e tudo aos seus pés, e você larga tudo isso para ir lá para o interior da África, podendo morrer lá de doença endêmica? Você não acha que isso é uma loucura? Você não acha que você está perdendo a sua vida? Aí ele respondeu assim: Jesus deu a vida dele por mim. Jesus morreu na cruz por mim. Você acha que é demais eu dar a minha vida para ele? Alguns anos atrás, minha mãe ainda estava viva. Eu fui ao Rio de Janeiro visitá-la. Aí chego lá no lugar em que eu cresci e passei boa parte da minha vida. E aí eu encontrei 2 ou 3 amigos daquela época. E aí eles me olharam. Senhor Glauco, você está bonito. Deviam ter bebido alguma, né? Você está bem, rapaz. E eu olhei para eles, mais novos do que eu. Velhos, acabados, desdentados, sentados na sarjeta, consumidos pelo álcool e pelas drogas. Os que estão vivos hoje, estão bem, estão na igreja, 2 deles. A maior parte deles já morreu por causa das drogas lá no Rio de Janeiro. E os que estão vivos e não são crentes, estão com a vida destroçada. E aí, sabe qual é a ironia dessa história? É que quando aos 15 anos eu saía de casa de terno e gravata para ir pregar na igreja, eles me viam na esquina e diziam: Batatinha! Esse era meu apelido, por favor, não repitam aqui não, mas era meu apelido lá no Rio de Janeiro. Batatinha! Ore por mim! Eles faziam isso com sarcasmo. Porque diz assim: coitado, 15 anos, olha só, de terno e gravata indo para a igreja, perdendo a vida, podia estar desfrutando de todos os prazeres, bebendo todas as taças do prazer, indo para a igreja. Aí agora eu olho para trás e digo assim: quem foi que perdeu a vida? Eu ganhei tudo. Deus salvou a minha alma. Deus me livrou das drogas, das bebidas, dos prazeres ilícitos. Deus me deu uma esposa, me deu uma filha. Logo, logo vai me dar neto. Deus me deu ministério. Deus me deu tanta coisa boa. Eu ganhei tudo porque eu preferi perder as coisas lá do mundo. Você está aqui na igreja, está olhando por cima do muro, olhando lá para o mundo, achando que lá que está a coisa boa. Tem nada. Lembre-se que Satanás é um estelionatário. Lembre-se que o pecado é um engodo. Satanás oferece vida e dá morte para você. Vida só em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo. Mas há pessoas que querem ganhar tudo. E quem quer ganhar tudo acaba perdendo tudo. Lembram do mancebo de qualidade? Queria seguir Jesus. O que Jesus falou para ele? Vai, vende metade do que tem, outra metade você põe na poupança para viver de renda. Depois vem e segue-me. Vende tudo. E o que sobrar dá para os pobres. Depois vem e segue-me. E diz a Bíblia que ele ficou pesaroso dessa palavra. E pesaroso significa que ele ficou com o coração partido. Não esperava essa reação de Jesus. Jesus é radical demais. E tem gente que acha que a gente tem que pregar amenidade na igreja. Jesus é radical. Aí vende tudo. Você vem e segue-me. Aí falou assim: eu prefiro ganhar tudo. E tentando ganhar tudo, ele perdeu sua alma. Discípulo é aquele que está pronto a perder para ganhar. Alguém oferece um barzinho para você, você diz: não, quero não, sou crente. O papo lá na universidade, lá no curso de Direito, agora mudou essa conversa porque eles já viram que comigo isso não cola. Nem comentam mais isso à mesa, mas quando eu cheguei para estudar, há 5 anos atrás, o papo começava quinta-feira, amanhã é sexta-feira, é dia de happy hour, vamos todo mundo beber cerveja.
E quando eles vinham falar comigo, eu falava: eu não bebo, eu não fumo, eu sou servo de Deus. Essa semana vieram me perguntar sobre a minha carreira na área do direito. Eu disse para eles: eu não quero ser advogado. Deus me chamou para o ministério. Eu amo a igreja, eu amo a Jesus Cristo. Eu não quero enveredar nesse caminho. E eles ficam abismados. Eu estou abrindo mão de coisas porque existem coisas mais preciosas. Terceiro lugar, já vou terminar, fiquem tranquilos. O verdadeiro discípulo é aquele que não se envergonha de Cristo. Você tem vergonha de Cristo? Você tem vergonha de falar do Evangelho? Aliás, tem crente que nem precisa ter vergonha do Evangelho, porque a vida dele é uma vergonha para o Evangelho. É até melhor que ele fique calado mesmo. Porque se ele abre a boca e diz que é crente, as pessoas falam: meu Deus, qual a igreja? Lá eu não vou não. É melhor ficar calado mesmo. Mas se você é discípulo de Jesus, você tem que falar, abrir sua boca, comunicar a sua fé. A pergunta é, e olha comigo o verso 38, são palavras de Jesus: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Se você tem vergonha de Jesus agora, Jesus também terá vergonha de você naquele último e grande dia. Quando é que alguém está se envergonhando de Cristo? Quando você estuda numa classe, tem 30 alunos lá, ninguém sabe que você é crente. Quando você mora em um prédio, um condomínio, e ninguém sabe que você é crente ali, você é um agente secreto do reino de Deus. Você é 007. Só falta a pistola. Um casal lá do Rio de Janeiro nos chamou para almoçar um domingo pela manhã. Estou subindo as escadas. E aí vem descendo uma outra família, amigos meus também. Ô, pastor Glauco, o senhor aqui? Eu falei: eu vim almoçar com uma família lá da igreja. Família de igreja? Quem? Quando eu disse os nomes, ficaram mais espantados ainda. Nossa, eles moram aqui há tantos anos, nunca soubemos que eles são crentes. Agente secreto. Gente que não abre a boca para dizer que é crente, porque tem vergonha do Evangelho de Jesus. Tem muita gente assim na igreja. Anda com Bíblia escondida, dentro de bolsa, dentro do bolso, porque não quer que ninguém saiba. Mas Jesus disse: se você se envergonhar dele, ele vai se envergonhar de você. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus assume publicamente a sua fé. Chama os amigos, chama os vizinhos, liga para esse, traz para a igreja. Ele tem prazer de comunicar a sua fé. Mas eu termino. Você é discípulo de Jesus à luz de tudo isso? Você tem as marcas emblemáticas do discipulado na sua vida? Você está comprometido com o reino de Deus? Tem uma cruz pesando sobre seus ombros? Porque caso contrário, tem alguma coisa errada na sua vida.